A graça, a paz, o amor de Cristo Jesus seja com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje eu quero ministrar sobre desistência, os que desistem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, fale aos nossos corações, Senhor, para aprendermos de Ti sobre prosseguir, não desistir da caminhada pelo Evangelho ou com o Evangelho. Venha falar aos nossos corações, instrui-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a firmarmos em Ti e confiarmos em Ti, para sermos sustentados por Ti nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou ler na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 19 até o 22. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos espojadouro de lama. Amém? Parece forte, né, irmãos? Mas é um assunto muito sério. O desistir de andar com Deus, desistir do Evangelho. Quero te dizer, irmão, que não estou aqui para falar de uma religião. Não. Você não está desistindo de ser crente. Você está desistindo de andar com Deus, de ser servo de Deus, filho dele. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Apóstolo Pedro. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro está falando sobre isso. Então tenta imaginar, irmão, ele está dizendo que aqui existe todo um emaranhado, uma instrução para te prender, para te forçar a seguir caminhos que não agradam a Deus. Ele começa falando que existe falsos profetas e falsos mestres. Sim, existem. Mas a palavra de Deus é a nossa diretriz. Ela é a matriz para que nós sigamos. E então qualquer um de nós podemos e devemos conferir tudo aquilo que nos é ensinado, seja por mestre, pastor, profeta, apóstolo, seja quem for. O apóstolo Paulo chega a dizer que se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não fosse aquele que era pregado, o Evangelho de Jesus Cristo, que ele fosse anátema. Por isso, a responsabilidade é nossa, como filho, como servo de Deus, de conferir tudo que nos é ensinado, que nos é pregado. Então, não temos a desculpa de dizer, mas eu não sabia, porque quem me ensinou errado. Você tem uma Bíblia? Se não tem, deveria ter. Você a estuda, a lê? Pois é. Tudo que eu falar aqui para você, eu espero que você pegue a sua Bíblia e confira. É isso que nós, pregadores, instrutores da palavra de Deus, esperamos de todo irmão, de todo servo do Deus Altíssimo, que confira aquilo que lhe é ensinado, que lhe é falado, que não fique só na palavra do pregador, mas seja instruído em tudo, pegando a palavra e conferindo tudo aquilo que for falado. E então aqui eu li a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 19 em diante, e ele fala: porque de quem alguém é vencido, de tal ele se torna servo.
E aqui ele está falando que a pessoa é vencida pelo pecado. A pessoa desistiu de fazer o certo, por algum motivo. Não importa o motivo, mas por algum motivo ele não quer seguir a Bíblia. Ou porque acha enfadonha, ou porque acha muito pesado, ou porque simplesmente decidiu que não é para ele. Você já se examinou nessa situação? A primeira pergunta que eu tenho é: como eu estou me saindo? Como? Todos os dias é bom, é de bom grado nós nos examinarmos. A palavra de Deus ensina assim. Lá em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo está instruindo assim: examine-se o homem a si mesmo, para que nós possamos saber, irmão, se nós estamos sendo reprovados. Se estamos sendo reprovados, cabe confessar, se arrepender e confessar para que o Senhor nos perdoe. Mas a pergunta é: como estou me saindo? Você se faz essa pergunta? Você se examina? Olha se você está fazendo conforme tudo que está escrito na palavra de Deus, como Deus disse para Josué, para que ele fosse bem sucedido? Ou você faz tudo do seu jeito, da sua maneira, e quando alguém, uma liderança que tem autoridade espiritual sobre você, vai te corrigir, você fica bravo? É assim? Seja honesto com você mesmo. Como eu quero ser comigo mesmo. Ao me examinar, eu não estou me examinando para homens, eu estou me examinando para mim mesmo, para que Deus não precise vir me julgar. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios 11. Para que eu não precise ser julgado, eu preciso me examinar. E se eu me encontrar em erro, me arrepender. Porque se eu não fizer isso, Deus irá me julgar e me condenar, porque eu estou em erro. Eu só não me examinei para descobrir o qual esse erro, para que eu volte atrás e faça aquilo que é correto diante de Deus. Não estou falando aqui de fazer o que está diante de homens. Homens somos corruptos. O homem tem natureza corrupta, irmão. O que nos faz não se corromper? O temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor faz o homem se desviar do pecado. Então, quando acaba esse temor, a tendência é ir para o pecado e fazer errado. Por isso precisamos nos examinar para renovar em nosso coração o temor do Senhor, para que eu volte atrás e faça segundo tudo o que está escrito na palavra de Deus. Então o meu intuito hoje é para que você aprenda a se examinar. Se você está fora da palavra, volte. Se você já desistiu, se arrependa e volta. Porque aqui o apóstolo Pedro está dizendo: porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornando-se o último estado pior do que o primeiro. Já tinha conhecido o Evangelho, já tinha se arrependido e entregue a sua vida a Jesus diante dos homens e diante de Deus. Em uma igreja ou na sua própria casa, o importante é que você uma vez tomou a decisão de seguir a Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Você já tomou a decisão e tinha escapado da corrupção do mundo porque aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas foi envolvido outra vez na corrupção do mundo e voltou atrás. Desistiu de andar com Deus. É desse assunto que o apóstolo Pedro está falando. E então você foi vencido por quem? Pela corrupção do mundo, que é o pecado, e voltou atrás. E não adianta ninguém falar para você: você está errado. Não, não precisa. Você já sabe. Você sabe o que está fazendo de errado. Você sabe exatamente qual área da corrupção do mundo você foi vencido, porque você se deixou vencer, você não resistiu o suficiente, você não se deixou ser orientada por Deus, pela palavra de Deus. A orientação de Deus é a palavra dele. E então você foi vencido e hoje você é escravo desse pecado do qual você vive nele. Sim, irmãos, essa é a verdade. Quando somos vencidos pelo pecado, nós somos escravos daquele pecado. E a qualquer momento esse pecado tem domínio sobre nós.
É necessário lutar, resistir para ser liberto dele. E ele continua: porque melhor lhe fora que não conhecesse o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Era melhor que não tivesse conhecido as Escrituras, o caminho da verdade, do que depois de ter conhecido se desviou e voltou atrás, voltou a fazer aquilo que Deus desaprova, que Deus condena. É sobre isso, irmão, não tem nada a ver com homens, com religião, com igreja. Ah, porque o meu pastor era assim, porque a minha igreja era assim, porque o irmão fulano era assim. Não. Estou falando aqui daquelas questões pessoal entre eu e Deus. Não tem a ver comigo e meu pastor, ou comigo e minha igreja. Tem a ver entre mim e Deus. Você e Deus. Você sabe exatamente qual a área você foi reprovado. Você sabe, se toda vez, toda manhã que você se olha no espelho, você se vê reprovado. Mas você justifica: ah, eu estou fazendo isso porque eu posso, porque eu gosto. Ninguém manda em mim. Sim, ninguém manda em você. Mas Deus tem autoridade sobre sua vida. Se você quer que se agrade de você, que Deus se agrade de você, é necessário que você se arrependa do que você tem feito. Não importa a área que você caiu, essa área, se é uma área que Deus reprova, você está reprovado diante dele. E é disso que o apóstolo Pedro está falando. Existem homens que vivem para corromper o seu próximo. E aqui ele está falando que aqui está dentro da igreja. Alguns ficam iludindo os irmãos, mas você tem a Bíblia Sagrada para examinar se aquilo que foi falado, foi ensinado, foi pregado, está em conformidade com ela. E se não está em conformidade, rejeite. Fique com a palavra. E ele está dizendo aqui, lá no início, no 19, ele fala: prometendo-os liberdade. A principal promessa, irmão, dessas pessoas, ou vamos dizer assim, desse engodo diabólico, é a liberdade. É porque você é livre, você é livre. Nós somos livres para obedecer Jesus. Nós somos livres para livremente aceitar a doutrina da cruz, de seguir a Cristo. Essa é a nossa liberdade. A liberdade de não fazer diferente daquilo que ele nos convidou. Ele não te obrigou, ele te convidou a fazer segundo tudo que ele ensinou. E é por isso que eles prometem a liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Se formos observar, irmão, quem instrui alguém dizendo que ele pode fazer o que ele quer, porque ele é livre, ele também vive contra a palavra de Deus, ele vive errado. Ele já foi engodado pela corrupção do mundo. E então, se você caiu nessa conversa, nesse engodo de que você é livre e pode fazer o que você quiser, eu espero que você entenda que você foi terrivelmente enganado. A nossa liberdade é para acertar, é para obedecer ao Senhor Jesus, porque senão eu tenho que assumir que eu não sou mais dele, que eu desisti de andar com Jesus, não quero mais, não vou mais fazer isso. E isso eu só faço me examinando. Quando eu me examino, eu chego nessa conclusão: não, eu tenho feito tudo diferente, tudo contrário o que o Senhor ensina na sua palavra. E por isso eu desisto. Mas se você se examinou e entendeu que é essa a sua situação, e você quer se arrepender, esse é o momento. Esse é o momento que você se desaprova. Você mesmo. Você chega diante de Deus e fala: eu fui reprovado. Eu não tenho te agradado, eu não tenho andado em conformidade com a tua palavra. E então você se arrepende. Ah, pastor, mas é difícil, é complicado, porque existem condenações contra mim e acusações. Isso não importa. É você e Deus. Como eu disse desde o início, não estou aqui falando de igreja nem de religião. Estou falando entre você e Deus. Como eu me tranco no meu quarto e trato dos meus erros com Deus, eu quero que você se tranque no seu quarto e
e se submeta à autoridade dele, através da palavra dele. Se você se examinou e se encontrou reprovado, excelente, ótimo. Isso é sinal de que você conhece a verdade, você ainda sabe naquilo que você é reprovado e precisa de acerto, de conserto. Então, esse é o momento do arrependimento. Chega diante dele e diz: Senhor, eu me arrependo disso que eu estou fazendo. Diga exatamente o que você está falando. Não precisa falar a homens, fale a ele. Ah, mas isso leva a eu ter que consertar algumas coisas. Crie coragem, peça ajuda ao Espírito Santo e ele vai te encorajar. Conserte. Se precisar desmanchar algumas coisas, desmanche. Se precisar encerrar alguns relacionamentos, encerre, termine com isso, com tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque você é precioso para Ele. E se você se examinou e chegou nessa conclusão, hoje é um ótimo dia para que você dê o seu primeiro passo em direção a Ele de novo, se arrependendo, saindo da onde você está e voltando para Ele. Voltando para o Senhor Jesus. Ele está pronto para te receber. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que não existe mais uma maneira de pregar para você. Não. Você já conhece a palavra de Deus, porque um dia você foi participante do Evangelho. Não espere que alguém venha pregar o Evangelho para você de novo, porque isso não é mais necessário, isso é impossível, porque todas as vezes que alguém falar do Evangelho para você, você sabe exatamente onde está essa palavra no Evangelho, na Bíblia. Se você foi participante do corpo de Cristo, você já sabe que você desapontou foi o Senhor Jesus. Você não desapontou homens, embora isso também tenha acontecido. Não desapontou homens ou igrejas, você desapontou o Senhor Jesus. Ele é teu Senhor. Foi Ele que você desapontou. E é com Ele que você tem que fazer um conserto. E se voltar, e se arrepender, chegar diante dele e dizer: Senhor, eu me arrependo. Isso que eu fiz não te agrada. E por não te agradar, eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu quero voltar. E volte a andar com o Senhor. Volte a fazer um concerto com Ele. E então, Ele alegremente te receberá, te dará instrução e até te ensinará para onde você deve ir, aonde você irá congregar novamente, quem será o pastor ou a autoridade espiritual que Ele colocará sobre a tua vida para te ajudar a se acertar com Ele. É com Jesus que nós precisamos nos acertar, irmão, não é com homens. Homens são nossos cooperadores, são pessoas que facilitam o nosso caminhar com Deus. E o que eu quero é que você volte para Ele. Se você está distante, longe de Jesus, volte. Analise a tua vida. Observa qual foi esta corrupção, qual área da corrupção do mundo que te engodou e te derrubou. E hoje você está preso nessa situação. Talvez é uma situação de vergonha, de degradação, mas o Senhor Jesus conhece todos os teus caminhos. Não pense que você escondeu alguma coisa dele. Não escondeu. Ele é claro e patente diante dele e ele sabe exatamente a situação que você está vivendo. Mas, como eu disse, ninguém mais vai falar do Evangelho para você. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é isso que está escrito no versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Sim, o arrependimento tem que ser seu. É impossível que alguém vá pregar arrependimento para você. Você tem que tomar essa decisão de se arrepender. Por isso, hoje eu disse que queria falar com aqueles que desistiram. E se você é um desses que desistiu, examine-se a si mesmo. Se arrependa.
Não espere, não há o que esperar em que alguém tem que trazer uma palavra, alguém tem que falar alguma coisa que vai me comover, vai se mover em mim, vai me emocionar, vai me arrepiar, isso e aquilo. Não, isso é impossível. A palavra de Deus diz que isso é impossível. Se você se examinou e se achou distante de Jesus, porque você se corrompeu novamente e voltou atrás e caiu na corrupção do mundo, você se tornou escravo desse pecado. Essa é a verdade. E você que já conheceu a palavra, volta e meia vem na sua mente palavra de Deus e te mostra que você está errado. A palavra de Deus, irmão, tem essa capacidade de aflorar na nossa mente e dizer o que você está fazendo não agrada a Deus. E você, cada manhã, quando se olha no espelho, percebe isso. Não precisa ninguém te falar. Você já sabe que está errado. Não tem um acusador, não é acusação, é a tua consciência falando diante de ti que você desagradou a Deus. A vida que você vive é uma vida de degradação, de acusação de você mesmo. O seu subconsciente vive te acusando. A sua consciência tenta justificar que você é livre para fazer o que você quer. Mas a palavra de Deus te condenou e toda manhã você vê essa condenação. Por isso, ninguém vai te pregar, ninguém vai pregar para você, ninguém mais precisa fazer isso. Você sozinho tem que tomar a decisão. Se examine, olhe exatamente onde você está e você sabe a parte da corrupção do mundo que você tem vivido, talvez há muito tempo. Está tão envolvido que a sua mente, às vezes, te parece que prega até peças em você. Não. Deus continua te dando oportunidade de arrependimento. Essas peças que você imagina, é Deus te dando uma oportunidade para você se arrepender, para voltar atrás. Se arrepender e confessar. Faça isso com Ele. Se tranque no seu quarto e fique lá. E eu tenho certeza que Ele irá te libertar e você voltará a andar com Ele novamente. Aquela sua alegria do primeiro amor que um dia você teve quando o conheceu. Seja participante dele de novo. Se arrependa, confesse o seu pecado e peça perdão. E Ele é misericordioso e justo para te receber de braços abertos. E te restaurará e te transformará. Mas você tem que lutar, tem que resistir e resistir mesmo toda a corrupção do mundo. É a única maneira que Deus pode fazer a tua restauração. Você se arrepender, se esforçando até se libertar. É luta de você com você mesmo. A luta é ferrenha, mas Deus é teu ajudador. Se você se arrepender e confessar Ele, Ele vai entrar junto com você nessa luta e você será liberto, transformado, restaurado. E terá uma nova oportunidade de andar com Ele. Em nome de Jesus, amém? Essa é a minha proposta, é a minha esperança, que você se acerte com o Senhor e ande com Ele novamente, e Ele te fará novamente um servo para a honra e glória dEle. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, venha, Pai. Fale aos corações dos meus irmãos, de cada um deles, Senhor, que precisa que essa palavra faça morada no seu interior, para quebrar todo o jugo do diabo, Pai. Traga a unção necessária sobre essa palavra e a cubra com teu poder. A envolva, Senhor, com a tua sombra, para que ela vá até onde é necessário, para quebrar todo o jugo do pecado, todo o jugo do diabo, e libertar meus irmãos, Senhor, que uma vez foram engodados e caíram, para que eles sejam restaurados e transformados, e novamente, Senhor, glorifique o teu nome, Pai. Eu deixo aqui uma palavra de ordem para você que desistiu, para que o Espírito de Deus venha quebrar todo jugo de desobediência sobre a tua vida, e você seja restaurado e transformado e alistado novamente no corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele levante sobre ti o teu rosto e resplandeça a tua paz, a tua misericórdia, que Ele tenha uma alegria redobrada sobre você e que te transforme novamente num guerreiro de Deus, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não apenas hoje, mas para sempre. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e que Ele te dê uma nova perspectiva de guerra, de batalha, para você se tornar um vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, porque a palavra já nos chamou de vencedores por Cristo Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.